Eu espero que seja uma bênção para você. E diz assim a palavra de Deus: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora que me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais rápido possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, a capa de Carpo, a casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. E agora, para terminar, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todo o sempre. E Paulo termina a sua carta a Timóteo dizendo: amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vai ser transmitido também algumas imagens dos slides aqui da mensagem, tá bom? Por que uma igreja tem que ter um pastor? É a pergunta que eu quero começar essa reflexão. Por que uma igreja tem que ter um pastor? Ou alguém que tenha um chamado, um ministério chamado pastoral? Quais são as funções principais de um pastor? Então, aí estão algumas delas. A ele é dada a função da liderança espiritual e doutrinária de uma igreja. Ele é o responsável. 2, cuidado e acompanhamento das pessoas. Dar atenção às pessoas quando elas precisam. Ouvir, orar, estar junto nos momentos felizes, difíceis, tristes, enfim. Organizar a direção de uma igreja, parte administrativa. Ele é responsável. Também administrar as ordenanças, batismo, ceia, funeral. Ele é dado essa responsabilidade. E também conduzir a igreja em unidade, estar unida em propósitos e metas. E especialmente fazer todos cumprir a missão que Jesus deixou. Então, por que uma igreja precisa de um pastor? Para ela estar alinhada nesses propósitos aí. E essa pessoa precisa entender bem isso. Que ele está ali para isso. Quem é chamado. E quem é liderado, quem é ovelha, tem que entender que o pastor é essa pessoa que faz tudo isso. Não é dada a outra. É ele que tem essa função.
E também, irmãos, diante a todas essas tarefas, o ministério pastoral, a liderança pastoral, é alguém que paga um preço. Então, é muito bonito. Eu, quando era jovem, sentava nos bancos da igreja, eu via o pastor lá na frente, pregando, de terno e gravata. É muito bonito. Pessoa que fala bem, uma pessoa atenciosa, uma pessoa simpática. Puxa, eu quero ser um pastor. Então, eu olhava o pastor e falei, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser, eu acho legal, eu gosto. Então, Deus foi me chamando. Só que depois, a gente vai vendo que existe um preço a pagar. Não é sempre tudo bonito, tudo mil maravilhas, tudo perfeito. Não. Existe um preço a pagar. Então, quem quer ser pastor tem que entender muito bem isso. E quem é ovelha, quem é liderado, olha e veja bem tudo que um pastor, preço que ele paga. E aí estão alguns deles, né? A carga emocional, carregadores que ninguém vê, a pressões espirituais, ataques, tentações, a vigilância constante. E eu, ultimamente, tenho sido muito atacado. Tive outra tentativa de assalto antes de ontem. Bateram no vidro do carro, queriam que abaixasse o vidro com arma. Então, eu agora estou vigilante, eu tenho que olhar tudo, os corredores de motos, quando você entra em casa e sai do portão que abre e fecha, eu tenho que ficar olhando, e é uma tensão muito grande, você tem que ficar alerta toda hora. Agora, espiritualmente também, não é só fisicamente, mas espiritualmente, vigilância, a cobrança constante, expectativas irreais. E eu sempre fui alguém apaixonado pelo ministério e sempre acho que tudo vai dar certo, sou muito romântico. E aí, expectativas irreais nem sempre acontecem como a gente quer e as demandas infinitas. O desgaste físico, rotina pesada e falta de descanso, a ingratidão, isso aí o pastor passa direto. Críticas injustas, o sacrifício que a família paga, o amor que machuca, porque você ama e as pessoas te machucam e você ainda tem que continuar amando. Então, é isso, é um peso emocional. Então, precisa de alguém que pague esse preço. E esse alguém é o pastor. Então, esse é o ministério pastoral. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o texto que nós lemos, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4 em diante. E nós vamos falar sobre, eu quero tirar aqui os principais ofícios de um pastor. O primeiro deles é que ele é um pregador. A função principal de um pastor é estudar a Bíblia e pregar. Hoje a demanda é grande e o pastor tem que fazer um monte de coisa, mas não é para fazer tudo. Não é. A função principal delas é pregar. Então o pastor que estuda, o que você está fazendo? O pastor só fica em casa, mas ele está em casa estudando. Alguns reclamam, cobram, né? Mas é a função principal, o púlpito, o alimento, o ânimo, a energia. Tem que ter alguém que pare para estudar, para pregar, para orar, para ver a direção espiritual. E isso é a função do pastor. Por isso que ele diz lá, pregue a palavra, insta a tempo, a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o principal ofício de tantos outros. A recomendação a Timóteo é urgente. Então Deus disse para Timóteo, prega, é urgente, aonde você estiver indo, leve a palavra, deixe um versículo, fale, não deixe de lado a Bíblia nunca. Ocupe o seu tempo, dedique-se. E aqui na igreja, irmãos, eu não sei se você liga para isso, eu espero que você valorize bastante isso, mas a igreja tem um seminário, irmãos, uma escola de Bíblia, uma escola da palavra, e está de grande qualidade. Nós temos professores aqui incríveis. Então essa igreja Jardim da Paz se dedica à palavra, o pastor ama a palavra, dedica a palavra, os pastores, aliás. Então isso nós estamos cumprindo o ofício principal
de um pastor que quer pregar a palavra da igreja. A boa pregação, próximo slide, a boa pregação corrige, repreende e encoraja. A boa pregação é assim. Quem faz isso tem que ter um equilíbrio entre a verdade, pregar a verdade com amor. Porque exortar, repreender é difícil. É difícil. Pergunta para um pai, um filho que apronta, pergunta para um pai se é fácil ele parar e repreender o filho. Dá um desgaste. Dá um desgaste você corrigir um filho, repreender, que você vai mexer com emoções, você vai tocar em feridas, muita gente vai falando, não, deixa isso aí, não mexe com isso, não toca nisso. Isso aí vai te dar mais dor de cabeça. Então, repreender, mas a Bíblia diz, prega, exorta, corrige, com amor. Por que é tão difícil fazer isso hoje? A pergunta aí. Por que é tão difícil? Corrigir, exortar. Próximo. Porque as pessoas, irmãos, não querem. Existem aí algumas situações dos dias de hoje. Por que as pessoas não gostam de uma pregação dura, que mexe? Porque existe um ego, e as pessoas se recusam a aceitar seus erros. Elas não querem saber dos erros, só dos acertos. As pessoas associam a correção com o julgamento. Está me julgando. Pastor, eu não vou mais naquela igreja porque as pessoas me julgam. Muita gente fala isso. Não é isso, é correção da Bíblia. É correção. Acha que tudo é pessoal. Falou, foi para mim. Não aceita crítica negativa. É o individualismo de hoje, e as pessoas são autônomas. Não, eu sei, então elas fazem sozinhas, elas não aceitam que o outro ajude elas. Então isso é uma tendência de hoje, é um individualismo. E existe hoje uma cultura da sensibilidade. Não me toca, mexeu comigo, aí qualquer coisinha fica triste, fica chateado. Então é o dias de hoje. Então a mensagem dura, uma mensagem que corrige, uma mensagem que repreende, que exorta e que serve para encorajar, ninguém quer. Então, mas a Bíblia diz, pastor, fica firme. Muitas vezes aqui que eu estou ali na porta, que eu trago umas mensagens, os irmãos já têm me ouvido pregar há alguns anos aqui, e sabe que eu prego mesmo, e algumas mensagens eu sou duro. Mas alguns irmãos na porta, pastor, a mensagem hoje foi boa. A mensagem hoje falou, mas é uma mensagem dura. Mensagem que mexe. E eu gosto, isso é bom, porque dá um feedback bom para a gente, de que é isso. São pessoas que querem melhorar, que querem ser corrigidas, que querem ser exortadas, que sabem que estão errados, que querem melhorar. Esse é o caminho. O versículo 3 fala assim, porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Mas se tu, agora veio o pastor aí, pregador, seja sóbrio, calma o teu coração, fica firme ali, não fique preocupado com quem vai ouvir, se vão gostar, se não vão, se o tempo está assim ou assado. Não se preocupe com isso, fica firme, sofre as aflições. Então, tá vendo aí, sofre. Então, quem quer ser pastor vai ter momento de sofrimento. Sofre as aflições, faz a obra do evangelismo, cumpre o teu ministério. Virão tempos difíceis, que as pessoas rejeitarão a verdade e desejarão mentiras agradáveis. Olha, não querem a verdade. Verdade dói. Preferem uma mentira, mas que vivem uma mentira, né? Preferem ficar mais calmas e acreditar em mentiras do que a verdade, que vai falar como elas estão. Não é falta de conhecimento bíblico, irmãos. Muita Bíblia tem sido pregada, mas a pessoa vai ter aversão ativa à verdade. Tem acontecido isso.
A sã doutrina que Paulo fala, a sã doutrina. Essa palavra é muito interessante. Higiainó, é estar saudável. Tem tudo a ver com a nossa lição, né? Com a nossa revista. Uma igreja saudável. Quando ele fala uma igreja saudável, ela tem a sã doutrina. O termo médico ele usa aqui. Literalmente, doutrina que produz saúde espiritual. Então a Bíblia, quando o pastor aqui vem pregar, é uma sã doutrina, ela vai trazer uma saúde para a igreja. Então você precisa conhecer isso. O ouvido coçando o ouvido coçando é o seguinte: eu quero novidades, eu quero mensagens novas maneiras de ouvir, mensagens mais leves, mensagens mais elogiosas, suaves, que não tenha confrontação. Então é isso, quando a mensagem é muito pesada, a pessoa faz assim, ela não quer ouvir, ela coça os ouvidos. Esse termo é muito interessante. E a Bíblia diz, e assim, irmãos, a gente que é pastor nunca gosta disso, das pessoas que se desviam, que vão se desviar. Mas a gente tem que estar preparado, porque a Bíblia diz, muitos se desviarão. Então o pastor é aquele, né, correndo atrás da ovelha perdida, ele fica preocupado, mas ele vai atrás, mas a pessoa ainda fica desviada. Mas tem uma hora que o pastor tira a mão e fala assim: eu não posso mais ficar preocupado, eu já me preocupei muito, isso está... Então elas vão se desviar, paciência. Infelizmente é assim, viram as costas. Essa palavra desviarão é literalmente virar as costas, desviar-se deliberadamente, elas querem se desviar. Essa semana eu vi a reportagem de uma moça bonita dos bancos da igreja, com a filhinha no colo, cabelo comprido, roupas decentes, e a reportagem na televisão desses jornais criminais, mostrando a foto da moça. Aí o repórter falando assim: estão vendo essa moça bonita? Aí mostrando ela na igreja, mostrando ela com a filhinha, mostrando ela com os pais, 19 anos. Mas com 22 anos, ela se tornou uma garota de programa de luxo, se enveredou para o crime, entrando em condomínios, assaltando os condomínios, e foi presa a moça. Aí mostrando ela antes e depois, na televisão. Eu fiquei pensando, mas como uma moça dessa, de uma família, aí falando que a família tradicional de igreja, sempre firme na igreja desde pequena, como é que ela foi para o crime? Como é que ela se meteu com isso? Aí fiquei pensando, né? E os pais dessa menina, e o pastor dessa igreja, está vendo ela na televisão? Isso aí com as aflições que um pastor sofre, né? Como é que a gente vai imaginar que isso vai acontecer, um desvio desse? Mas a Bíblia diz, desviarão, alguns virarão as costas, vai ser um choque, vai ser inimaginável, mas pode acontecer, infelizmente. Porque as pessoas, aí Paulo está dizendo, dão ouvidos a outras doutrinas, não querem mais ouvir a verdade, etc. Então, primeiro, o ofício pastoral, pregar, continua pregando, prega a palavra, a sã doutrina, fica firme nisso. Fica firme. Segundo desafio, agora alguns desafios. O desafio da vida pessoal. Então estamos falando dessa manhã sobre a liderança pastoral. O desafio da vida pessoal, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo aqui está falando um pouco do que ele está passando naquela fase da vida dele. Ele está aqui colocando para fora o emocional, ele está sendo sincero ali, ele está falando: olha, eu estou me desgastando, eu me desgastei bastante, eu dei a minha vida, eu percorri as igrejas, eu plantei igrejas, eu fui apedrejado, fui açoitado por amor a Cristo, eu fiz tudo isso aí, agora a minha vida é oferecida. Eu oferecia meus anos de juventude, tudo que eu passei, a minha vida foi oferecida a Deus, a vocês, e é um sacrifício, mas eu combati.
Aplicação emocional. Paulo não se sente explorado. Sim, é interessante também, alguns comentaristas falam que Paulo aqui ele não está reclamando da igreja, reclamando do ministério, reclamando de alguém. Não, nesse momento ele está oferecendo a Deus voluntariamente. Ele sabe o que ele tinha que passar. Ele não está amargurado, ressentido, esgotado de uma forma destrutiva. Ele entendeu o seu sofrimento como parte do propósito divino. O pastor precisa cuidar da sua vida pessoal antes da ministerial. Sim. Paulo fala dos seus sentimentos, da sua partida, da sua entrega. Ele olha para si antes de olhar para a igreja. Aqui ele estava dizendo isso. Olha, eu estou passando por isso nesse momento e vai acontecer isso. Agora eu estou entregando tudo. E ele está desabafando aqui. Então, segundo, o desafio pessoal. Então, o pastor tem que se cuidar, tem que cuidar da sua vida. Ele sabe que tem que entregar tudo, mas ele entrega para Deus. Terceiro, o desafio do abandono. A gente tem que saber que a gente tem que estar preparado para isso, mas a gente nunca está. Essa é a verdade. O pastor é ser humano, ele tem sentimentos. O desafio do abandono, 9-10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, ou me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então Paulo sabia que ele não poderia estar sozinho, que ele precisava de pessoas. Estava com Lucas, ficou com um tempo com um, com outro, Barnabé ajudou, é a igreja. Então ele nunca estava sozinho. E ele sabia que precisava de companheiros, de ajuda, não podia estar sozinho. E por isso ele estava sujeito a essas coisas aí, ó. Primeiro, um abandono de Demas. Depois outro foi para outro lugar, como por exemplo, o pastor Carlos foi para Cariaçu, agora o Carlinhos foi para Belfor Roxo. Tipo assim, como é isso, ó, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, então ele foi começando a ficar sozinho. Mas o que mais machucou ele foi Demas aqui, pelo que a gente viu, né? Que abandonou, amando o presente século, né? E recentemente veio um irmão aqui na frente e falou, desabafou, os bancos estão vazios da igreja, os irmãos não estão mais vindo, o que está acontecendo, né? A gente tem que cuidar com essas palavras aí, porque isso é uma coisa que demonstra um tipo de reclamação, e não é bem assim que acontece. As pessoas estão desanimando, estão abandonando, né? Agora, quais são os motivos? Será que é o pastor que não está pastoreando, que não está fazendo o trabalho dele? Será que os irmãos estão falhando? Quem é que está falhando com essa situação aí do abandono? Está aí, ó. Demas me abandonou. E as pessoas estão, algumas delas, deixando de vir à igreja. Agora, por quê? Será que é porque o pastor não está fazendo o trabalho direito? A gente tem que cuidar com essas palavras emocionais diante da igreja. Não é bem assim. Foi colocado na internet, hoje em dia tem a inteligência artificial. Eu fui preparando esse sermão, eu coloquei lá na inteligência artificial, fiz uma pergunta para ela lá. Escrevi 5 possíveis motivos, me dê 5 possíveis motivos pelos quais pessoas não frequentam mais a igreja regularmente nos dias de hoje. Será que é só na igreja Jardim da Prata? Percorre as igrejas aí batistas tradicionais para você ver o que tem acontecido. E olha o que deu aí, ó. Deu algumas coisas aí. Primeiro, mudanças na vida pessoal das pessoas hoje. Rotina, trabalho, estudos, responsabilidades. Então, os dias atuais, a igreja é outra, irmãos. Nós estamos vivendo, a igreja está vivendo dias que não é mais como foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não é mais.
A sociedade mudou, a mentalidade das pessoas está mudando e não tem como você ficar insistindo de que tem que ser assim, que as pessoas têm que aceitar assim. Então, as coisas, a vida, estilo de vida das pessoas mudou. E aí vem um monte de cursos e podcasts e pastores discutindo, congressos discutindo, os batistas discutindo. O que nós precisamos fazer para não perder frequência? Não estou falando perder mesmo, frequência. A frequência diminuiu. Então as pessoas que vinham de manhã e de noite, agora só vêm de manhã ou só vêm de noite. E as pessoas que só vinham ou de manhã ou de noite, agora estão vindo 2 vezes por mês. Então é assim que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Aí vem muitas demandas que as pessoas estão tendo hoje, trabalho, rotina, estudos, responsabilidades, uma mudança. Segundo, prioridades diferentes, estilo de vida moderno. Em sociedades mais individualistas, com acesso a várias opções de lazer, de trabalho, de entretenimento. Ontem, por exemplo, teve uma final aí de futebol. Será que é isso que muitos adolescentes não vieram hoje? Será que ficaram festejando ontem à noite? Não sei. Mas isso pode ter acontecido, sim, né? Por qualquer motivo, aliás, a pessoa não vem no domingo de manhã, porque teve uma festa sábado à noite, ou foi para a praia e ficou muito cansado, porque cansa, de se divertir cansa. Aproveitar a vida cansa. Então as pessoas, elas têm direito? Tem, mas daí elas ficam cansadas, aí já não vem domingo. Então está assim hoje. Uma sociedade de entretenimento, criar uma vida pessoal. Não, eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho a minha agenda pessoal. A agenda não é mais do Senhor, domingo não é mais do Senhor, é meu, eu decido, eu tenho uma vida, eu tenho uma agenda, eu tenho uma vida pessoal, que ninguém pode se meter nessa vida pessoal. O pastor não pode exigir que eu venha todo domingo, esteja participando da escola dominical, ninguém pode exigir, porque eu tenho o meu controle da minha vida pessoal. Então as pessoas estão assim, a sociedade está assim hoje. Essas talvez sejam algumas respostas, né? Coisas que podem competir com a minha frequência na igreja. Para alguns, a espiritualidade é buscada fora da igreja institucional. Agora eu posso assistir o culto online, eu posso, não preciso estar domingo de manhã, porque depois eu posso assistir segunda-feira à noite, ou quando eu tiver um tempo lá, lavando a louça, eu assisto o culto, que eu perdi domingo. Então, é do meu jeito. Não é do jeito que a igreja programou, não, é do meu jeito. Então eu controlo, eu decido quando eu vou cultuar e quando eu não vou. E com as opções que nós temos hoje, a pessoa pode cultuar aqui, não vem domingo aqui, mas vai na igreja do lado de casa, na segunda, na terça. Então o que importa é a minha vida espiritual, não importa a igreja que eu estou ali. A assiduidade naquela igreja ali. Então, prioridades diferentes, estilo de vida moderno. Então a gente tem que entender que a sociedade, a cabeça das pessoas está assim hoje. Talvez a gente que esteja aqui hoje, domingo, a gente é frequente, a gente gosta de igreja, a gente é igrejeiro. Mas muita gente de hoje, a gente vê os novos convertidos. A gente percebe os novos que se batizam aqui, eles já estão com essa mente assim. Elas não entendem que é bom estar na igreja de manhã, de noite, não perder, participar de um ministério. Desconexão com a igreja, decepções, insatisfações, falta de significado. Essas são as razões que a internet deu das pessoas não estarem mais frequentando tão assiduamente a igreja. Alguns deixam de frequentar porque encontram uma igreja, uma comunidade, não encontram uma igreja acolhedora, sentem-se desconectadas, julgam chata, irrelevante, desalinhada com as suas convicções. As suas convicções. Questões de liturgia, estilo de culto. Enfim, desinteresse. Quarto, insatisfação com a liderança. Aí entra a liderança pastoral. Aí, a gente está entendendo que o pastor é perfeito, que faz tudo correto. Que bom que eu tenho um pastor que prega no púlpito, que ajuda, que dá carinho, é bom, mas nem sempre isso acontece. Então, às vezes, tem momentos que
problemas com os líderes, falta de sensibilidade pastoral, liderança mal conduzida, hipocrisia, comportamento questionável, que isso afasta os fiéis. Por isso que a igreja tem que escolher bem os seus pastores e orar por eles, para que isso nunca aconteça. Item 4 aí, ó. Relacionamentos dentro da igreja, alguém foi ferido, sentiu julgado, excluído, por causa da rigidez, enfim, tantas coisas aí no item 4, né? Esse quinto, estou na metade aqui ainda. Mudança cultural e social, a secularização e visão diferente de fé, as sociedades modernas, tendências, como eu já falei, né? As gerações mais jovens questionam as tradições, doutrinas e práticas autoritárias, desatualizadas, enfim. Verso 14 diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, às vezes, no ministério pastoral, o pastor enfrenta oposições maléficas mesmo. O pastor Fanini, que foi um grande líder denominacional de uma grande igreja, ele às vezes dizia que existem pessoas que são pedrinhas no sapato do pastor. E isso pode acontecer. Para o apóstolo Paulo, Alexandre foi essa pessoa que ele citou aqui, não teve vergonha de citar. Ele falou o nome. Alexandre, ele não errou sem querer. Ele praticou ativamente e repetidamente males contra Paulo. Foi hostilidade contínua e deliberada. Ele não sei qual era o problema, se era inveja, se era alguma coisa. Ele não gostou, e às vezes tem pessoas que não gostam do jeito do pastor, não gostam do estilo dele, não gostam. E aí, o certo seria o quê? Se afastar, mas ela fica ali, ela não se afasta, ela fica ali aí pressionando, atrapalhando. A oposição no ministério pastoral é real e dolorosa. O pastor Edmar está aqui, às vezes a gente frequenta a ordem dos pastores, a gente vê lá que pastores que sofrem, choram e desanima mesmo. E tem irmãos ali que ficam ali e são difícil. Falsos irmãos ou opositores influentes, e às vezes são influentes na igreja, hein? Geralmente essas pessoas, eles exercem influências na igreja. Isso é pior ainda, porque causam danos mais profundos. E o pior é que não é só para o pastor, é para a própria igreja. Eles esquecem isso. Alexandre provavelmente atacou a reputação de Paulo, influenciou autoridades contra ele, prejudicou o progresso do evangelho, promoveu intrigas e perseguição. Não se trata de desacordo simples, mas de uma destruição intencional. Tem gente que faz sem querer, né? Tem gente que ofende o pastor e depois vem pedir desculpa. Ah, foi sem querer. Mas Alexandre não, ele quis. Então, isso acontece. 3, o pastor não deve buscar vingança. Esse aí não tem aí no slide. Mas o interessante é que o pastor não deve e nunca buscar vingança. Você vê que um pastor é de Deus quando ele passa por tudo isso, passa por essas injúrias, essas perseguições, mas o pastor não revida. Então esse pastor é de Deus mesmo, porque a gente não pode fazer isso. Paulo não manda Timóteo retalhar, em vez disso, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque um dia lá na frente, tudo vai ser esclarecido. A justiça final pertence a Deus, foi isso que Paulo também escreveu a Romanos 12, 19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Verso 15 e 16, tu, porém, guarda também dele. Então, Paulo falou, Timóteo, esse cara me causou muitos danos, e você vai ficar no meu lugar, ele vai também tentar te prejudicar. Então, cuidado. Guarde também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Está vendo? Não tem vingança, que isso não seja imputado. Esse é um dos momentos mais dolorosos registrados por Paulo. Não é perseguição externa apenas, é abandono interno também. Foi abandonado. Ninguém esteve com ele lá. Ficou sozinho mesmo. Sozinho.
palavra aí é todos, pantes no grego. Eggatalipon, abandonar, desertar, deixar alguém em perigo. É alguém que abandona. Agora, recentemente, viu o exército abandonando lá os seus generais 5 estrelas. É triste. Isso aí é a coisa mais triste que alguém é ser abandonado na guerra, deixado sozinho na guerra. É os pais que abandonam os seus filhos. É o soldado que deserta. É os amigos que fogem. O abandono emocional, relacional, ministerial. É o retrato de uma igreja que ama o seu pastor quando ele está no púlpito, mas quando ele precisa mesmo, abandona, corta. Paulo não se torna amargo, repito. Ele ora porque o abandonou. Isso é extraordinário, porque ele diz, isso não lhe seja imputado. E último, quarto, o único consolo de um pastor. Único. Verso 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo, ele entendeu que nessa vida não seria fácil, que o preço que ele pagou, talvez nessa terra não seria cheio de honras e de alegrias, de apoio, de tudo isso aí. Mas ele confiava no consolo do Senhor, que cuidou dele, livrou até o fim. Concluindo essa palavra, irmãos, o estudo de 2 Timóteo 4, versículo aí que nós vimos, revela profundo peso da liderança pastoral. Ser pastor não é apenas ocupar um cargo ou transmitir mensagens, mas assumir responsabilidades de cuidar de pessoas, de guiar a igreja na verdade, na perseverança diante de todas as adversidades. A gente ajuda vocês nas adversidades, mas quando ele enfrenta o abandono, ele pode enfrentar o abandono da própria comunidade. Paulo nos mostra que o ministério envolve sacrifício pessoal, opositores, ingratidão e solidão, mas também envolve propósito, fidelidade e confiança no Senhor. A verdadeira liderança pastoral combina coragem para pregar com amor e suportar as dores invisíveis. Então é um binômio. Coragem para pregar a palavra com amor e suportar. E sabedoria para resolver o mal como a vingança. Confiando na justiça do Senhor prevalecerá. Mesmo quando a igreja falha e se afasta, o pastor encontra consolo na força de Cristo, que sustenta e capacita para a missão. Assim, meus irmãos, meus amigos, seminaristas aí que me ouvem, chamado pastoral entrega total, no serviço sacrificial e na dependência contínua do Senhor. É isso, entrega total, serviço sacrificial e dependência contínua em Deus. Lembrando que o sucesso ministerial não se mede pela aprovação humana, mas pela fidelidade ao chamado divino do nosso Senhor. Que Deus então abençoe e que nunca, irmãos, nenhum pastor da nossa igreja possa ficar sozinho. Nunca. Mas que a gente possa trabalhar juntos, entendendo a liderança diaconal, liderança pastoral, liderança da igreja. Mas realmente a pastoral é assim que funciona. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar nesse momento.